Olá, meu caro aluno, eu sou o professor Sérgio Baltzer, professor de Legislação Penal Especial e do curso de Peças Práticas para o concurso Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Turma, nós somos do Estúdio Aulas, o curso preparatório virtual para concursos públicos que mais cresce no país. Hoje, na nossa aula, nós veremos representação por prisão preventiva. Bom, e esse tema é um tema controverso. É um tema que ao longo dos tempos, nessa matéria, causou muita polêmica. Quando o delegado de polícia vai usar a prisão temporária e quando o delegado de polícia vai usar a prisão preventiva? Bom, eu, Sérgio Baltzer, no meu cotidiano como delegado de polícia, eu uso a prisão temporária. Sempre você como delegado de polícia, você vai dar prioridade no uso da prisão temporária. Agora, nós temos um problema. Tudo bem? Nem todos os crimes comportam a prisão temporária. Então você sabe que comportam prisão temporária os crimes hediondos, os equiparados e aqueles que estão previstos no rol taxativo da Lei 7.960 de 89. Turma, então vocês precisam estudar para a prova crimes hediondos, crimes equiparados aos hediondos e lei de prisão temporária, que é a Lei 7.960 de 89. Estudando esses três temas, hediondos, equiparados e lei de prisão temporária, você está estudando para a primeira fase e para a segunda fase. Principalmente para a segunda fase. Porque se você não tiver acesso a um código na hora da prova, na hora de elaborar a peça prática, você vai contar com a sua memória. E você precisa saber o rol taxativo de crimes hediondos, você vai precisar saber o rol taxativo de crimes equiparados aos hediondos e vai precisar saber o rol taxativo de crimes que admitem prisão temporária, que são os crimes previstos na Lei 7.960 de 89. Turma, olha lá, prova da magistratura aqui no Distrito Federal em 2007, uma das maiores pegadinhas do mundo. O crime de envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal admite prisão temporária, mas não é hediondo. O crime de envenenamento de água potável, produto alimentício ou medicinal era hediondo, não é mais, mas está previsto no rol da prisão temporária, no rol de crimes que admitem a prisão temporária. Eu, como delegado de polícia, eu prefiro sempre usar a lei de prisão temporária. Só que aí tem um detalhe, existem crimes, como por exemplo a ameaça em situação de violência doméstica, que não comportam a prisão temporária, daí eu vou usar a prisão preventiva. Eu leciono peças práticas desde o ano de 2009, praticamente junto com os professores Lúcio Valente, nós fomos os precursores no país dessa matéria, peças práticas. E hoje nós temos uma gama de professores que lecionam essa matéria, professores altamente gabaritados. Mas eu posso falar, sem sombra de dúvida, juntamente com o professor Lúcio Valente, que nós fomos os precursores, porque o nosso concurso aqui no Distrito Federal, em 2009, exigiu o quê? A elaboração de peças práticas. Daí nós começamos a estudar e criamos vários cursos nesse sentido para cada um dos estados e até para a própria Polícia Federal. No tocante, lógico, aos concursos públicos. Turma, mas vamos lá. Eu, Sérgio, como delegado de polícia, posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvidas, que nessa matéria peças práticas, rege o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva no inquérito policial. Então, estudando o professor Guilherme de Souza Nutti, absorvendo os conhecimentos nos professados pelo professor Guilherme de Souza Nutti, o que é que eu tenho? Eu tenho que o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva no inquérito policial. O professor Guilherme de Souza Nutti, ele fala que na fase inquisitorial a prisão preventiva ela vai ser usada excepcionalmente. Porque olha lá, artigo 10 do Código de Processo Penal. Uma vez preso preventivamente o indivíduo ou os indivíduos, o delegado de polícia, ele tem 10 dias para concluir o inquérito policial. Então a regra, Código de Processo Penal em seu artigo 10, uma vez preso preventivamente o indiciado, o delegado de polícia vai ter 10 dias para concluir o inquérito. Aí nós temos as exceções. A Justiça Federal tem um prazo, a Lei de Drogas tem outro. Mas em regra, nós temos 10 dias para concluir o inquérito a partir do momento da prisão preventiva do indivíduo. Por isso que nós temos tanto problema para usar a preventiva e usar a temporária.
a ponto de alguns candidatos, se eu não me engano, no concurso de delegado de Polícia Civil do estado da Bahia, terem ingressado com medidas na justiça. Outro lugar que deu polêmica também foi na prova de delegado de Polícia Civil, lá do estado do Ceará. Por exemplo, o gabarito apontava o quê? O uso de prisão temporária. O uso da prisão temporária. Mas, eu, por exemplo, ao ler o problema, num primeiro momento eu falei, na prática eu pediria a preventiva. No estado da Bahia, o gabarito, se eu não estiver muito enganado, e era o CESP, foi prisão temporária. Mas teve aluno que fez prisão preventiva. Na prova de delegado da Polícia Federal, era admitida tanto a prisão preventiva como a prisão temporária no gabarito oficial. Tudo bem? Os outros estados da federação cobraram, por exemplo, Tocantins, prisão preventiva. Aqui no Distrito Federal, 2009, prisão preventiva. Mas teve candidato que fez a prisão temporária e não zerou. Pessoal, então assim, a nossa matéria, essa matéria que eu e o Lúcio Valente nós lecionamos, peças práticas, ela é uma matéria muito nova dentro dos concursos públicos. Ela foi criada na década passada como previsão num ou outro, ela tinha previsão num ou outro edital, e depois dos anos 2000, agora 2010, nós tivemos o quê? Nós tivemos que todos os concursos públicos de delegado de polícia passaram a exigir, 90% desses concursos passaram a exigir o quê? A elaboração de peça prática. E pior, agora a peça prática ela é cobrada no mesmo dia do que? Da prova objetiva. Bom, vamos lá. Esse tema é o tema mais controverso. Quando é que eu uso a prisão preventiva e quando é que eu uso a prisão temporária? Bom, reiterando o que eu já falei hoje, usando dos conhecimentos professados pelo professor Guilherme de Souza Nutti, princípio da excepcionalidade da prisão preventiva durante o inquérito policial. Turma, quando é que eu uso a prisão preventiva? Quando é que eu uso a prisão preventiva, em regra? Na fase inquisitorial? Eu vou usar quando o inquérito estiver o quê? Concluído. E aí você vai ter que pensar um pouco a cabeça do membro do Ministério Público. Tem elementos para oferecer a denúncia? Tem. Pô, já vou aqui, no relatório final, eu vou representar pela prisão preventiva. O inquérito está sendo concluído, já não há mais diligências, já está pronto para o promotor oferecer a denúncia, eu vou representar pela prisão preventiva. Tudo bem? Então, no processo penal, no tocante à nossa matéria peças práticas, vigora o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva durante o inquérito policial. A aula de hoje é de prisão preventiva. Agora, quando é que eu uso a temporária? Começo das investigações. Então, as investigações estão apenas começando. Bom, vamos lá, eu tenho diligências no início, é um crime o quê? Hediondo, é um crime equiparado a hediondo, é um crime que está previsto no rol taxativo. Bom, eu vou usar a prisão temporária. E gostaria que vocês se lembrassem dos ensinamentos do professor Fernando Capês e dos ensinamentos do professor Guilherme Nutti, da contagem do prazo de conclusão do inquérito policial quando há pedido de prisão temporária. Principalmente no caso do quê? De crimes hediondos equiparados. Olhem as divergências doutrinárias existentes na questão da contagem do prazo, da prisão temporária relacionada com a questão da conclusão do inquérito policial. O professor Capês tinha um posicionamento, o professor Guilherme Nutti tinha outro. Agora vamos lá. Quando é que eu vou usar a prisão preventiva durante o inquérito policial? Prisão preventiva eu vou usar durante o inquérito policial quando as investigações estiverem encerradas. Vamos lá. Quando não se admitir a prisão temporária, eu vou usar a preventiva. Fácil. Estado de Tocantins. O crime que estava sendo investigado era um crime de estelionato. Estelionato não é um crime hediondo. Estelionato não é um crime equiparado ao hediondo. Estelionato não está no rol taxativo de crimes que admitem a prisão temporária, crimes que estão previstos na Lei 7.960 de 89. Então, peço a prisão preventiva. Prova do estado de Tocantins. Tudo bem? Foi 2014. 2014. Turma, então a gente tem que ficar atento. Quando é que vai caber prisão preventiva? No final do inquérito policial. Se você pensar com a cabeça de um promotor de justiça, olha, aqui já tem elementos para oferecer a denúncia.
Tá concluindo o inquérito policial? Pô, vamos oferecer, aliás, vamos representar pela prisão preventiva. Tudo bem? Vamos lá. As investigações estão no começo? Estão. Admite prisão temporária? Não, não admite. Vou pedir a preventiva. Agora, uma que é polêmica, que eu acho extremamente polêmica, inclusive a OAB, há um ano, puxou sardinha para ela, um ano e meio atrás, puxou sardinha para ela. Tudo bem? A questão da representação por prisão preventiva, naqueles casos do artigo 313, inciso 3º. Artigo 313, inciso 3º. Tudo bem? Se eu não estiver enganado, é inciso 3º, salvo o melhor juízo. Questão da representação por prisão preventiva por conta de descumprimento de medida protetiva. Eu mesmo, ao longo dos meus 10 anos como delegado de polícia, eu já representei diversas vezes por prisão preventiva, tudo bem, por conta de descumprimento de medida protetiva, ou para garantir a execução das medidas protetivas. Tudo bem? Para mim, como delegado de polícia, eu, Sérgio, como delegado de polícia, tendo a questão do inciso 3º, eu já represento pela preventiva. Há quem sustente, principalmente a banca da OAB em penal e processo penal. Vai dizer o quê? Vai dizer que precisam estar presentes os outros incisos no caso. Tudo bem? Eu já não sou adepto dessa corrente. Eu acho lá, violou as medidas protetivas, violou. Não tem jeito, representa pela prisão preventiva. Tudo bem? Então, questões, tópicos envolvendo prisão preventiva e inquérito policial. Recapitulando, quando é que eu represento pela prisão preventiva na elaboração das peças práticas? Eu li o problema, as investigações já estão no final, ótimo. Investigações já estão no final, ótimo. Prisão preventiva. O crime não admite prisão temporária, ótimo, prisão preventiva. Vamos lá, artigo 313, inciso 3º, garantia das medidas protetivas, garantia da execução das medidas protetivas, ou pela questão do descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta. Vamos lá, preventiva. Tudo bem? Vamos agora para a peça. Vamos lá. Fofinho, pode colocar, meu filho, a peça estudioaulas.com.br, o curso preparatório para concursos que mais cresce no país. Vamos lá. Avançar. Sérgio Baltzer, peças práticas, prisão preventiva. Para você que ainda não me adicionou no Facebook, para você que ainda não curtiu minha fanpage, tá aí o meu nome, Sérgio Baltzer. Vamos lá? Excelentíssimo senhor juiz de direito do Tribunal do Júri da Comarca D, coloca um espaço, Pará. Volta para mim. Se o crime doloso contra a vida for praticado na capital, não tem problema. Tribunal do Júri da capital. Tudo bem? Então, você poderia colocar, excelentíssimo senhor juiz de direito do Tribunal do Júri da capital. Nenhum problema. Tudo bem? Aí é questão mais prática. Pode voltar lá, fofinho. Referência autos do inquérito policial, número. Isso aqui é facultativo, tá, pessoal? Isso aqui é facultativo. Vamos deixar na tela aqui é facultativo. Que é para deixar a peça mais, para deixar uma peça mais limpa, mais clara, uma peça organizada, é que eu coloco essa referência aqui. Tudo bem? Delegado de Polícia Civil, que ao final subscreve, no exercício dos poderes conferidos pelo artigo 144 da Constituição Federal, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Pode voltar um pouquinho a imagem do professor, fofinho. Artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal são matérias obrigatórias durante o estudo das peças práticas. Tudo bem? Vamos grifar, pode voltar, fofinho, na peça. Nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Diante dos fatos investigados, diante dos fatos apurados no caderno investigatório em epígrafe, eu coloquei aqui em epígrafe, para fazer aqui, por isso que eu coloquei, eu escrevi em epígrafe por conta da referência, tá certo? Vem a, aqui tem uma crase, ó, A com crase, vem a presença de Vossa Excelência, representar pela prisão preventiva de Ricardo Santos, já devidamente qualificado nos autos pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Pessoal, você está vendo que eu não abreviei
as palavras artigo, Código de Processo Penal e Constituição Federal. Evite abreviaturas. Tudo bem? Vamos lá? Dos fatos. Trata-se de investigação policial instaurada para apuração do crime de tentativa de homicídio qualificado. Fato praticado por Ricardo Santos, no dia 6 de fevereiro de 2016, às 3 horas da tarde, no interior do Instituto Médico Legal da Polícia Civil do Estado do Pará. Na ocasião, após passar por uma perícia médica, o indiciado tentou ceifar a vida do médico Maltos Falcão, servidor público, após o último comentário que o autor não apresentava lesões corporais compatíveis com agressões físicas. Descontente, o homicida, munido de uma faca tipo peixeira, desferiu uma facada contra o peito da vítima. Vamos lá? Após o golpe, o representado deixou o local em desabalada carreira, tomando o rumo ignorado. O ofendido, por sua vez, antes de desmaiar, pediu por socorro, sendo atendido de pronto por outros colegas médicos que trabalham no Instituto Médico Legal. Uma viatura da Polícia Civil socorreu o servidor junto ao hospital. A vítima está consciente, fora de perigo de morte e já foi submetida ao exame de corpo de delito. Cumpre ressaltar que a faca usada na prática da infração penal foi deixada no local, sendo apreendida em auto próprio e encaminhada ao Instituto de Criminalística para exame de eficiência. Tudo bem? Volta no professor a imagem. Você está vendo que as providências elencadas no artigo 6º do Código de Processo Penal, isso, o artigo 6º do Código de Processo Penal serve como um roteiro a ser seguido pelo delegado de polícia durante a elaboração do auto de prisão em flagrante. Tudo bem? Turma, um detalhe que eu coloco para vocês, não tem como cair na prova auto de prisão em flagrante. Tinha um professor que ele lecionou muito pouco tempo a nossa matéria, peças práticas. Ele chegou a sustentar em algumas aulas, durante um curso, que era possível cair um auto de prisão em flagrante. Não tem como. É humanamente impossível. Se o examinador fizer isso, é de um desconhecimento muito grande. Por quê? Porque o auto de prisão em flagrante nada mais é do que reproduzir o termo do depoimento do condutor e o termo de declarações de quem? Da vítima e das testemunhas. Mais o interrogatório do autor. Não tem como. Agora, pode ser que caia, como caiu no Piauí, um despacho ordinatório em auto de prisão em flagrante. Aí sim, despacho ordinatório em auto de prisão em flagrante, todas as providências que foram tomadas no auto de prisão em flagrante até aquele momento e depois as que virão. Professor Fernando Capês fala muito bem mesmo, do despacho ordinatório em auto de prisão em flagrante, quando ele ensina o passo a passo para se elaborar um auto de prisão em flagrante. Tudo bem? Fofinho, volta no nosso slide, meu filho. Muito obrigado. Um dia após o crime, o indiciado. Use sempre indiciado, ou você pode usar também a palavra suspeito. Você pode usar a palavra suspeito. Um dia após o crime, o indiciado se apresentou na delegacia de polícia acompanhado de um advogado para ser ouvido em declarações. Como já havia sido indiciado nos autos do inquérito policial, Ricardo Santos foi interrogado. Na ocasião, ele permaneceu em silêncio conforme a orientação do causídico. Por ser primário de bons antecedentes e apresentar residência fixa, não houve representação pela prisão temporária de Ricardo Santos no primeiro momento. Olha lá agora. Ocorre que em 9 de fevereiro de 2016, um policial civil, designado para notificar o investigado para comparecimento à unidade policial, para acariação com a vítima, notou que no muro da residência do indigitado havia uma placa ostentando os seguintes dizeres: vende-se tratar pelo telefone, o que demonstra que o representado pretende se furtar da aplicação da lei penal. Volta a imagem no professor. Quando eu lecionava processo penal, porque agora eu me dedico exclusivamente às peças práticas, tá? Turma, vamos lá. Você aprende aquela matéria, intimação, notificação e citação. Tudo bem? Ou citação, intimação e notificação. Olha lá, o indiciado foi notificado para comparecer para uma acariação. Então, a notificação é para um ato futuro. A intimação é de um ato no passado. É para intimar de um ato que já
aconteceu. Aí, o que eu coloco para vocês? Vamos lá, intimação, notificação e citação, tá? Existe uma confusão na prática, as pessoas confundem. Só que você é extremamente técnico, você vai saber diferenciar notificação de intimação, tudo bem? Então tá lá. Ocorre que, em 9 de fevereiro de 2016, um policial designado para notificar o investigado para comparecer à unidade policial. Olha lá, tá no futuro. Tá no futuro. Turma, volta a imagem do professor. Eu tive um caso assim. Nós não representamos pela temporária, tá? Foi uma briga de bar em que o sujeito tomou uma facada de um indivíduo de 60 anos. O sujeito foi morto numa briga de bar. Havia uma confusão por conta de um suposto bullying. Tudo bem? O sujeito tinha 60 anos, residência fixa, ocupação lícita, compareceu na delegacia, prestou depoimento, não se opôs a nada, porém pôs a casa à venda. Quando ele colocou a casa à venda, e aí vem uma outra matéria de processo penal que explicava, a questão do assistente de acusação. Tudo bem? A família da vítima habilitou um advogado. Para quê? Para cuidar do acompanhamento do inquérito policial e depois do processo crime na justiça. O advogado da vítima foi lá na delegacia, aliás, o advogado da família da vítima, que a vítima tinha morrido, o advogado da família da vítima, que seria o assistente de acusação, foi na delegacia, aliás, tem uma questão de uma matéria de assistente de acusação, na verdade. Na verdade, assistente de acusação a gente vai falar da família, né? O advogado, ele é o advogado da família. A gente fala assistente de acusação aqui de uma maneira leiga, para poder deixar a aula mais didática, tá? Mas quando você se deparar com essa matéria lá, em processo penal, você vai ver o professor ministrar tal assunto de outra maneira. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos tirar a palavra assistente de acusação, vamos falar sobre o advogado da família da vítima. Ele foi lá e juntou as fotos para mim, falando, doutor, essa é a residência do indiciado, ele colocou a casa à venda e o advogado, e a gente vê o bom advogado, o que ele fez? Ele tirou uma foto com o jornal do dia, embaixo da placa. Olha o risco que ele correu. Embaixo da placa de vende-se. Eu vislumbrei como delegado de polícia que o indiciado poderia fugir, do distrito da culpa. Por isso eu representei pela prisão preventiva junto ao tribunal do júri da cidade satélite do Gama. Vamos lá? No processo civil, os requisitos para uma ação cautelar são os seguintes: o fumus boni iure, e o periculum in mora. Está vendo que são expressões, brocados jurídicos, eu coloco em itálico aqui, na hora da prova você vai colocar entre aspas. Eles mostram que para ocorrer a prestação jurisdicional antecipada, o juiz tem de se convencer de que há, do verbo haver, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No processo penal, vários doutrinadores fizeram uma analogia diante dos institutos mencionados, para se mostrar como eles funcionariam neste ramo do direito. Em matéria de prisão preventiva, devem estar presentes os seguintes requisitos: o fumo commis delicti e o periculum libertatis. Se eu não me engano, há uns 12 anos atrás, pessoal, essa matéria, fumus commis delicti e periculum libertatis, foi tema de dissertação aqui no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Vamos lá. No fumus commis delicti, os pressupostos, deve haver existência de crime e indícios de autoria. No caso em tela, temos a comprovação de que o perito Malthus foi vítima de tentativa de homicídio qualificado, pela leitura do laudo de exame de lesão corporal. Tudo bem? Para haver o periculum libertatis é necessária a presença de um dos seguintes fundamentos: a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. No caso, pessoal, se ele vai fugir do distrito da culpa, nós temos o quê? Nós temos que ele está tentando evitar a aplicação da lei penal. No caso em comento, o autor, Ricardo Santos, ao colocar sua casa à venda, denota que fugirá do distrito da culpa de maneira a inviabilizar a futura execução da pena. Turma, Ricardo Santos, você vai colocar como? Você vai colocar assim, Ricardo Santos, maiúsculo, minúsculo, tudo bem? Pois nós vamos corrigir essa peça aqui nesse ponto. Assim presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, imperativa se revela a segregação cautelar do representado para se garantir a aplicação da lei penal. Do pedido, diante das razões de fato e de direito expostas, a autoridade policial final firmada representa pela prisão preventiva de Ricardo Santos. Mesma coisa aqui, ó. Coloca aqui, Ricardo Santos, tá? Maiúsculo, minúsculo. Já qualificado
com encaminhamento dos autos devidamente relatados no prazo legal a contar do dia em que se executar a ordem de prisão. Local, data e ano, delegado de Polícia Civil. Pessoal, vamos lá. Método Sérgio Baltzer de elaboração de peças práticas. Endereçamento, reverência, que é o modo como eu me dirijo ao juiz, tudo bem? Ou como a minha colega Maria Fernanda Costa, no nosso livro, Manual de Peças Práticas para os concursos Delegado de Polícia Civil e Delegado de Polícia Federal, ela não chama de preâmbulo, ela não chama de reverência, ela fala preâmbulo. Então nós temos lá endereçamento, preâmbulo, dos fatos, onde eu sintetizo o problema, do direito, onde eu mostro conhecimentos jurídicos ao examinador, e aqui o fechamento. Põe o fechamento, tá aí, põe o fechamento para mim. Esse é o fechamento do pedido diante das razões de fato e de direito expostas à autoridade policial final firmada, represento pela prisão preventiva de Ricardo Santos, já qualificado, com encaminhamento dos autos devidamente relatados no prazo legal a contar do dia em que se executar a ordem de prisão. Local, data e ano, delegado de Polícia Civil. Pode voltar a imagem no professor. Pode voltar a imagem no professor. Isso. Turma, eu sou Sérgio Baltzer, professor do curso de Peças Práticas para o concurso Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará. Se você tiver alguma dúvida, mande por meio do inbox lá do Facebook no meu perfil pessoal. Se você quiser dicas de estudos e dicas jurídicas e acompanhar o lançamento dos nossos cursos, vá lá na minha fanpage, Sérgio Baltzer. E me siga no Instagram, Sérgio Baltzer Oficial. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Tchau!